A partir de meados dos anos 70, os CIs se popularizaram, tornando-se cada vez mais poderosos e acessíveis. Impulsionada pela ideia de criar seus próprios computadores, pelo simples prazer de fazê-los, surgia uma nova tribo, a dos nerds ou geeks de computador. Na época, revistas com projetos do tipo Faça Você Mesmo eram cada vez mais populares entre os jovens apaixonados por eletrônica. Começaram a surgir os clubes, que tinham o objetivo de reunir interessados em projetar e construir seus próprios computadores. Um desses clubes, provavelmente o mais famoso, era o Homebrew Computer Club, ou Clube do Computador Feito em Casa. Surgido em 75 na cidade de Menlo Park, Califórnia, o Clube do Computador Feito em Casa se manteve em funcionamento até 86 e teve membros ilustres como Paul Allen e Bill Gates, aqui na foto na juventude deles, que fundaram depois a Microsoft, e também os fundadores da Apple, Steve Jobs e Steve Wozniak. O Jobs à direita e o Wozniak aqui à esquerda. O espírito do Clube do Computador era que tudo que fosse descoberto pelos membros deveria ser compartilhado. Wozniak queria distribuir gratuitamente os diagramas de um computador de 8 bits, de baixo custo, que ele havia criado com poucos CIs, mas com muita elegância e inteligência. Quando viu o projeto do amigo, Steve Jobs não aceitou a ideia de dá-lo de graça. Ele achava que eles deveriam colocá-lo em um gabinete e vendê-lo. Deveriam criar um produto que levasse os computadores para as massas. Vamos fazer algo grande, vamos mudar o mundo, dizia Jobs. O Wozniak, que não era exatamente um homem de negócios, a princípio foi contra a ideia do Xará Jobs. Só depois de usar o seu campo de distorção de realidade, um poder sobrenatural que as pessoas que conviveram com Steve Jobs juravam que ele tinha, o Wozniak acabou se dobrando à vontade do amigo e concordando em comercializar seu projeto. Entretanto, ele somente o faria após falar com seus empregadores da Digital Electronic, pois ele havia desenvolvido o computador no seu tempo livre usando os laboratórios da empresa. A resposta do empregador de Woz ficou famosa, abre aspas, para que uma pessoa iria querer um computador em sua casa, fecha aspas. Assim nascia o Apple I, um computador vendido em forma de kit para montar. O Apple I teve sucesso relativo, graças à genialidade do projeto de Wozniak. Jobs, inquieto e insatisfeito por natureza, logo partiu atrás de investidores de capital de risco para que pudesse lançar seu Apple II, não em forma de kit, mas como se fosse um eletrodoméstico como qualquer outro. A ideia de Jobs era um computador barato, para os padrões da época, que não fosse complicado de operar e que pudesse ser conectado a uma tomada e usado por qualquer pessoa. O ano de 77 foi especialmente importante na história dos computadores pessoais. Além do Apple II, neste ano surgiram o TRS-80 e o Commodore PET. O Apple II batia seus concorrentes em quase tudo. Era mais rápido, mais fácil de usar e era o único que podia exibir coisas na tela, apesar de mais caro. Uma revista especializada da época chegou a declarar que essa máquina era verdadeiramente o primeiro computador que poderia ser usado como um eletrodoméstico. Para quem quiser saber mais sobre essa época, sugiro os filmes Piratas do Vale do Silício, de 99, e também Jobs, de 2013. Entre o final dos anos 70 e início dos 80, houve uma invasão de computadores pessoais. Commodore VIC-20 e depois Commodore 64, o TRS-80, Color, que teve um clone brasileiro não licenciado, o CP400. Também na Inglaterra surgiram Sinclair ZX80, seguido pelo ZX Spectrum, que também teve um clone nacional, o TK90X. No Japão, o MSX, que seria muito popular no Brasil, surgiu em 1983. Já a IBM, que reinava sozinha no território dos grandes computadores empresariais, não tinha nenhuma participação nos computadores pessoais, mas isso logo mudaria. Em 81, a Big Blue, como era chamada, lançava seu IBM PC, ou Personal Computer. Diferente dos concorrentes de mercado, o IBM PC era baseado em processador Intel 8088 de 16 bits, ou seja, o dobro dos concorrentes. O número de bits de um processador está ligado diretamente à quantidade de memória que ele pode acessar. Mais à frente iremos estudar sobre esse tema. Além de permitir o uso de mais memória, a máquina da IBM era de arquitetura aberta, ou seja, qualquer um podia montar uma máquina com o padrão IBM PC, com CIs e outros componentes genéricos, que já eram utilizados para diversos fins em projetos eletrônicos. A única parte protegida por propriedade intelectual era o programa BIOS, ou BIOS, como a gente chama, e falaremos dele mais adiante. Obviamente, fabricantes menores em tamanho, mas com grandes engenheiros, como a Tandy, a Gateway, depois Compaq e a Dell, logo conseguiram fazer a engenharia reversa do BIOS da IBM, produzindo PCs compatíveis por uma fração do preço. Os PCs baseados no sistema operacional MS-DOS e no Windows a partir de 95
estão aí até os dias de hoje e são todos descendentes do IBM PC original. O grande sucesso desses PCs, que são baseados na chamada arquitetura x86, está exatamente na concorrência entre os fabricantes de PCs, que fez com que os preços baixassem e a qualidade aumentasse, e também na compatibilidade dos programas entre computadores, independente do fabricante. Até o invento do IBM PC, computadores de fabricantes diferentes eram completamente incompatíveis. Você não podia rodar um editor de texto desenvolvido para o Apple II num TRS-80, por exemplo. Da mesma forma, um disquete contendo um trabalho escolar digitado e um TRS-80 Color não podia ser lido por um Commodore. Mesmo as impressoras, não raramente, eram específicas para computadores de um determinado fabricante. Com o padrão IBM PC, os programas, ou software, e os componentes físicos, ou hardware, podiam ser intercambiados entre máquinas e fabricantes diferentes, desde que fossem concebidos para o padrão IBM. Não há como contar a história completa dos PCs sem omitir informações, afinal, ela já tem mais de 40 anos e é extremamente rica. Porém, não podemos encerrar nosso primeiro contato sem falar de um certo computador extremamente importante. Em 1984, a Apple, impulsionada pela sua maior força criativa, Steve Jobs, lançava o primeiro computador que teve sucesso comercialmente, que era baseado no uso de um mouse, ícones, menus e janelas. O Apple Macintosh, ainda que muito caro e limitado, foi sem dúvida essencial na grande explosão dos computadores pessoais, que viria na década seguinte com a web. Embora os computadores da maçã sejam até hoje mais caros e, portanto, minoritários no mercado de PCs, o Macintosh original abriu os olhos da concorrência, leia-se Microsoft, para a necessidade de uma interface, ou seja, uma forma do ser humano interagir com a máquina, mais fácil para o usuário comum. Antes dos Macs, os computadores tinham que ser operados através dos comandos escritos pelo usuário. Esse tipo de interação, muito normal para pessoas da área da computação e também para nerds e geeks, era extremamente limitador para o usuário comum. Dando-se conta que as interfaces gráficas, ou GUIs, sigla para Graphical User Interface, eram o futuro, Bill Gates lançou sua alternativa barata ao sistema dos Macs, o Windows 1.0 e depois 2.0. Então aqui nós temos o Windows 1.0 à esquerda e o 2.0 aqui à direita. Muito incipiente no início, a interface gráfica da Microsoft custou a ser relevante, mas principalmente a partir de 1995, com o Windows 95 e a febre da internet, tornou-se muito popular. Aqui temos o Windows 3, que ainda é uma evolução. Depois o 3.11 foi bastante usado até. Eu usava bastante na época de faculdade, nos anos 90. E aqui, finalmente, o 95, que é considerado o primeiro Windows que realmente foi usado pelo grande público. Todos queriam navegar na web, enviar e-mails, bater papo na rede sem precisar fazer um mestrado em computação para isso. O Windows, ainda que famoso pelos travamentos, era barato, bonitinho e fácil de usar. O mundo estava a um clique de qualquer um. Essa história toda, sabemos onde chegou. Nos dias atuais, no mundo digital e interconectado, que permite que eu esteja compartilhando esses conhecimentos com vocês, caros alunos e alunas. Bem, nosso bate-papo já se estendeu muito, poderíamos continuar por horas e horas sem nem mesmo arranhar a superfície da rica história que é a dos PCs. Assim, me despeço e até a próxima. Um grande abraço.